potencializar todas as suas virtudes, provocando mudanças profundas na sua própria história e na história da tua família. São mais de 250 vidas transformadas com esse método. Ela, há 4 anos, tem a sua missão, que é transformar famílias por meio de pessoas. Falando hoje como potencializar o seu sucesso, com vocês, Fernanda Rabelo! Excelente tarde para vocês! Quantas coisas vocês superaram para estar aqui hoje, na vida de vocês? Por quantas coisas vocês passaram na vida de vocês que vocês acharam que não iriam conseguir, que não iria dar certo, mas você conseguiu? E sinceramente, quem aqui alguma vez na vida, em algum momento, por causa de um amor não correspondido, ou por causa de uma paixão, uma traição, alguma coisa em relação ao coração, quem aqui alguma vez na vida achou que fosse morrer, sentiu aquela dor, nem que seja na adolescência? Levanta a mão. Agora olha para o lado e eu quero que você fale para essa pessoa: parabéns, você sobreviveu. Você não morreu. Muito bem. Estatisticamente falando, mais de 60% dos casamentos terminam em divórcio antes dos 10 primeiros anos de união. E deixa eu perguntar uma coisa: qual é a principal causa do divórcio? Qual é a principal causa do divórcio? Não. Casamento. Se ninguém casasse, não tinha divórcio. Mas brincadeiras à parte, os principais motivos do divórcio são brigas por causa do dinheiro e traição. E por falar em traição, dizem que traição é igual a consórcio. Um dia você vai ser contemplado. E o pior é que tem gente que ainda dá risada desse tipo de piada. Tá tudo bem, porque eu também já ri um dia. Mas de forma inocente e displicente, a gente não percebe que estamos banalizando a instituição mais importante que existe, a família. E que atire a primeira pedra quem não queimou no relacionamento para que pudesse aprender e construir outros melhores. Mas a pergunta que fica é: o que faz com que algumas pessoas tenham sucesso nos seus relacionamentos, enquanto outras, com muita facilidade, fracassam? E eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, mas o seu corpo, bioquimicamente falando, funciona como um pote de energia. E é desse pote de energia que a gente usa a energia para a nossa sobrevivência, para o nosso coração bater, para os nossos órgãos funcionarem, para a gente respirar. E é desse mesmo pote de energia que a gente usa energia para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter momentos de lazer com quem a gente ama, para ser feliz. Mas é desse mesmo pote de energia que a gente gasta energia para as brigas, para as mágoas, para os desentendimentos, para uma noite mal dormida de pensamentos negativos. E é óbvio que qualquer criança consegue entender que quanto maior for o seu gasto de energia com esse tipo de coisa, quanta energia sobra para a gente realizar o que a gente tem para realizar nessa vida. Portanto, quanto mais paz você tiver no seu casamento, a chance de você ter sucesso na sua vida é muito maior. O seu casamento afeta diretamente a sua produtividade, a sua tomada de decisão, os seus negócios, e é cientificamente comprovado. É impossível você gastar tanta energia com um casamento falido e conseguir prosperar. Mas acontece que aqueles casais que fracassam, eles querem que dê certo. Alguém casa para dar errado? Alguém casa assim: eu vou casar para me divorciar? Não. Mas os casais que têm sucesso, eles dominam a arte de fazer dar certo. Será um dom divino dado a um grupo seleto de pessoas? Será algo dado especial a algumas pessoas? Não. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Traduzindo, o seu casamento perece porque você não tem o conhecimento necessário para fazer ele dar certo. É muito comum os casais que fracassam buscar culpados. E existem princípios que regem a nossa vida. Aliás, a nossa vida é regida por princípios. E o princípio, ele acontece quer você queira, quer você não queira. Mas quando você tem o conhecimento desses princípios, você usa eles a seu favor.
fazer o seu casamento dar certo a partir de hoje? Levanta a mão e fala: eu. Primeiro princípio, Salmos 127. Se Deus não edificar a sua casa, em vão edificará aqueles que nela trabalham. Não adianta, se o seu cônjuge não amar mais a Deus do que você, vai dar errado. Se Deus não estiver na base, se Deus não estiver em cima, se Deus não estiver no meio, o seu casamento vai dar errado. Segundo princípio, quem é que acredita em lei da atração? Quem que quer dinheiro? Então por que você ainda não atraiu o dinheiro que você quer? Como é que a lei da atração existe? Existe. Só que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Tudo começa e termina em você. Você só vai ter a pessoa certa do seu lado no dia que você for a pessoa certa com a pessoa certa. Entendeu? Tudo começa e termina em você. Quem que é casado? Solteiro. Divorciado. Viúvo. Quem que não quer casar? Os solteiros. Vai fazer terapia. Isso aí é trauma, não existe. Em algum momento da nossa vida, todos nós sonhamos em ter uma família. Nem que seja quando a gente fosse muito pequenos. Não? Essa aqui é a Fernandinha. Ela também sonhou um dia. A Fernandinha não sonhava em casar, em ter filhos, em ter sucesso na vida, ser bem-sucedida. Muito diferente da vida que ela tinha. Mas esse sonho se tornou um sonho impossível para quem já tinha um destino traçado. No dia 16 de junho de 2001, ela se casa. E no dia 28 de janeiro de 2017, esse casamento deixa de existir. 2 jovens cheios de potencial, mas que jogavam a sua energia no lixo. Isso era muito visível na vida fracassada que eles tinham. De um lado, a esposa traída, vítima, coitadinha. Era vista pela cidade como a sofrida. E do outro lado, o marido arrogante, machista, mulherengo, beberrão, fanfarrão, preconceituoso. Um combo perfeito para o fracasso. E assim eles foram vivendo a vida deles por 16 anos. Ah, se fosse eu já tinha separado, eu já tinha largado. Mas só quem de fato está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, sabe o quanto é difícil sair dele. E por mais que ela se esforçasse, ela só diminuía cada vez mais, aumentando a sua insegurança, destruindo a sua autoestima. Até que uma caricatura fez com que ela enxergasse aquilo que ela precisava enxergar. Feita numa viagem que eles fizeram, foi olhando para essa caricatura que pela primeira vez a minha ficha caiu. Onde estava aquela menina cheia de sonhos? Quando eu olhei para essa imagem, eu não me reconheci. Aquela Fernandinha, aquela menininha cheia de sonhos, ela não existia mais. Quem estava ali era a mulher em quem eu havia me transformado para agradar o meu marido. Não era mais eu. Por 16 anos, eu vivi uma vida em função do meu marido. E sempre me sentindo rejeitada, humilhada, culpada. Porque se eu fosse boa o suficiente, ele não me traía. E assim eu fui aceitando situações que nenhuma mulher jamais deveria aceitar. Até que, olhando para aquela imagem, eu decidi mudar as minhas orações. E ao invés de Deus, muda o meu marido, como eu fiz por 16 anos, porque afinal de contas, a culpa era de quem? Dele. A culpa sempre foi dele, ele não prestava. Eu não era vítima, eu era coitadinha. Eu decidi mudar as minhas orações. E eu passei a dizer: Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Eu cansei. Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? E quando você muda suas orações, quando você passa a pedir do jeito certo, Deus começa a agir na sua vida. Deus começa a colocar pessoas. Deus começa a te colocar em situações. E foi numa sessão de hipnoterapia onde eu fui colocada de frente para minha mãe, que eu pude entender por que a minha vida era um fracasso. Foi ali de frente para minha mãe, olhando para minha mãe, que eu pude entender por que a minha vida estava daquele jeito. Aos 4 anos,
eu fui abusada sexualmente pela primeira vez. Mãe, onde você estava? Onde você estava? Porque eu te procurava, mãe. Você não estava ali. Onde você estava? Onde você estava enquanto eu queria o seu amor? Onde você estava enquanto tudo estava acontecendo? Eu estava ali, eu não tinha como me defender, mas eu sei onde você estava. Você estava preocupada com a sua dor, você estava preocupada com o seu sofrimento, você estava preocupada com o seu casamento de merda. E por isso hoje eu também vivo um casamento de merda por sua culpa. Por sua culpa, porque você olhava só para a sua dor, você tinha filhos, você tinha 4 filhos, e você não estava nem aí para os seus filhos. E foi naquele momento ali com a minha mãe que eu pude entender que eu fui programada para não dar certo. E de repente, como se num passe de mágica, a minha linha do tempo ela se abriu bem na minha frente. A minha infância toda eu fui abusada. Eu buscava pelos abusos, porque foi a forma que a minha mente encontrou de me sentir amada. Era enquanto aquilo acontecia que eu me sentia importante. Ali na adolescência, para suprir tamanho vazio, eu comecei a me envolver com as pessoas erradas. Afinal de contas, você atrai o que você é. Então eu só atraía lixo para minha vida. Eu me envolvi com pessoas que mexiam com droga. Eu comecei a beber. Eu comecei a fumar aos 11 anos de idade. Ali na minha juventude, a Fernanda qualquer um pega. Qualquer um fica com a Fernanda. Aos 17 anos, ela se casa. Ela se engravida. Aos 17 anos ela engravida de um rapaz, aos 18 anos ela engravida de outro rapaz e se casa com ele, sem nenhuma perspectiva de vida. E agora ali, olhando para minha mãe, a culpa era dela. Mas foi também aqui neste momento que eu entendi que isso ainda não foi o pior. Não foi o pior, eu fui traída, eu fui abusada, fui agredida, fui humilhada. Mas enquanto eu olhava somente para a minha dor, enquanto eu me colocava numa posição de vítima, como se a vida não tivesse jeito de ser diferente, enquanto eu nutria a minha dependência emocional, enquanto eu buscava minha mãe em outras pessoas, naquele momento eu entendi que eu fui a pior mãe que eu poderia ter sido para os meus filhos. Eu fui a pior mãe. Como é que eu ia encarar os meus filhos depois disso? Como é que eu ia olhar para os meus filhos? Que culpa tinham eles da minha dor? Que culpa tinham eles? Quantas vezes eu negligenciei os meus filhos? Quantas vezes eu deixei de amá-los da forma como eles deveriam ser amados? Mas foi também ali naquele momento com a minha mãe que eu entendi que não precisava ser assim. Eu entendi que eu não estava condenada ao fracasso. Eu tinha uma escolha. Eu tinha uma escolha porque a minha mãe não tinha o conhecimento para mudar o que ela precisava. Mas eu tinha aquele conhecimento a partir de agora. Porque Deus ele sempre levanta uma geração para fazer a diferença. Ou eu iria ficar aqui sentada condenando a minha mãe, fazendo os meus filhos repetir o mesmo erro e um dia me colocarem na cadeira onde estava minha mãe. Ou eu iria fazer diferente. E a partir daquele momento, eu decidi seguir a minha vida, iniciar a minha jornada de volta para a minha essência, para ser quem Deus realmente me fez para ser. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Se você, assim como eu, foi programado para o fracasso em alguma área da sua vida. Mas eu estou aqui para te falar que não precisa ser assim. É sobre gerações, é impedir que as gerações futuras sofram por causa da sua negligência. Não foi fácil. Não é fácil. Porque quanto mais eu caminhava em busca de ressignificar a minha história, quanto mais eu caminhava me curando, me libertando, ele parecia que ficava ainda pior. E quando eu pensava em desistir, Deus me sustentava. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E aos poucos eu fui me transformando. E quando você rompe a sua bolha, aquilo que te doía não dói mais. Todo aquele amor, todo aquele sofrimento disfarçado de amor, você não busca mais. E é nesse momento que você percebe que aquilo que você carregava, que fazia você atrair para a sua vida dor e sofrimento, você não carrega mais. Batom na camisa. Foi a última traição. E eu me lembro exatamente daquele momento, quando eu peguei a blusa dele, depois de uma viagem de negócios que ele havia feito. Eu olhei para a camisa,
E eu não senti nada. Eu não senti nada. De repente eu comecei a chorar. Mas eu chorei porque eu percebi naquele momento que eu tinha me libertado de toda aquela dependência. Não era mais aquele sentimento de rejeição, de sofrimento. E eu olhei para aquela camisa, eu agradeci. E foi ali que eu decidi pedir o divórcio. Pela primeira vez, dentro de 16 anos na minha vida. Eu estava diferente. Quem estava ali diante daquele homem não era aquela mulher sofrida, rejeitada. Quem estava ali diante dele era aquela menina cheia de sonhos, que decidiu olhar para ela como ninguém jamais olhou. Que decidiu fazer por ela o que ninguém jamais fez. Sábado, de 28 de janeiro de 2017, por volta de 11 horas da manhã, a gente estava na sala da nossa casa. Eu, de um lado, decidida. Ele, do outro lado, contudo, decidido também a não perder a sua família. Aquele homem machista, aquele homem arrogante, aquele homem preconceituoso. Eu tinha me convertido durante a minha jornada. E ele tinha nojo de crente. E como ele não queria aceitar o divórcio, para implicar, eu convidei o pastor e alguns irmãos para almoçar com a gente. Para fazer ele entender que ele tinha que sair de casa ou me deixar sair. Já ouviram a expressão, o tiro saiu pela culatra? O tiro saiu pela culatra. Pois foi naquele momento ali que aquele homem se ajoelhou pela primeira vez na vida. Ele começou a chorar, ele não chorava. Ele começou a se humilhar. E ele disse uma coisa, que pela primeira vez na vida, ele havia conversado com Deus, ele não acreditava em Deus. E ele havia pedido para Deus, Deus, me tira tudo, tudo. Só não tira a minha família. Se tiver uma chance, não tira a minha família. E eu não sei, quer você acredite, quer você não acredite, muitos hoje olham, nossa, mas você perdoou de novo, mais uma vez. Mas eu senti algo ali, porque durante aquele momento, começou a tocar uma música. Começou a tocar uma música no violão. E foi como se Deus falasse assim para mim. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca sinta medo. Não duvide que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário para quê? Para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Deus precisou me amadurecer. Eu não estava pronta para ter um casamento saudável. Eu não estava pronta para ter um homem bom. Deus não prepara a bênção. Deus te prepara para receber a bênção. E foi naquele momento que eu saí do meu lugar, que eu senti vontade de sair do meu lugar e abraçar aquele homem. Tem 7 anos que tudo isso aconteceu. No dia 28 de janeiro de 2017, o meu casamento acabou ali naquela sala. Aquele casamento. Mas foi também no dia 28 de janeiro de 2017 que eu conheci o homem da minha vida. E eu vou falar sem microfone agora, mas lembra que eu falei que a gente sempre tem sonhos? Todos nós temos sonhos de casar, temos sonhos de construir a nossa família, de ter sucesso, de ser feliz. Mas Deus tem esses planos para nós. Só que aos poucos a gente vai vivendo a nossa vida e esses sonhos, eles vão sendo destruídos ainda ali na infância, de acordo com tudo aquilo que a gente vive. E muitos chegam na vida adulta assim, e vai viver a vida. Vai querendo casar, vai querendo ter sucesso, mas quando você olha para aquilo que você construiu, você percebe que não deu muito certo. Aí você começa, muitos, a trair seu cônjuge. Você começa a negociar a sua própria família. Você começa a perder tudo aquilo que você sonhou um dia. E você realmente acredita, isso é o destino. É isso que eu vou viver o resto da minha vida. Mas aí, quando você faz o possível, o que é você fazer o possível? É você continuar o movimento. É você olhar para você.
É você tirar as pedras que Deus não vai tirar para você, mas que você vai tirar para você. Quando você faz esse movimento, Deus, Ele vem fazendo tudo acontecer. E aqueles sonhos que um dia você achou que não fossem viver, Deus restaura. Deus faz acontecer na sua vida. E eu posso afirmar para vocês, eu tenho um casamento saudável, eu sou uma mulher muito feliz, eu reconstruí toda a minha vida, mas não foi porque eu quis, foi porque eu decidi ser quem eu sou. Muito obrigada.